Tudo bem com vocês, pessoal? Eu tô entrando um minutinho antes. Eita, bati com o pé aqui no pedestal. Tô entrando um minutinho ou dois antes. Sejam todos bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, segunda-feira, vou fazer uma live com uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Me interessei em conhecer o conteúdo dele e tô trazendo ele aqui. Eu o chamo de professor porque é isso que ele é, um mestre. Escritor, Rogério está aqui com a gente já. Tudo bem? Eu vou ver se eu consigo já fazer o convite. Quem me conhece, sabe? Estou convidando ele. Muito bem. E o nosso tema de hoje vai ser sobre horóscopo. Olha ele aí. Cheguei, Juana. E aí? Muito obrigada, como sempre, Que você isso? aceitando. Depois de um tempo sem fazer live, eu convenci você. É verdade, é verdade. A última live que eu fiz faz um tempo já, viu? Faz um tempo. E aí, quando você me chamou, eu senti aí falei, não, tem que ir, né? Tem que ir. Legal, que Sentiu, bacana, né? Juana. Sentiu, É, sentiu. então. Eu estou amando os seus cursos, eu me inscrevi em 3, eu acho que vou ganhar um quarto aí, vamos ver. Vai, possivelmente. O curso de mentores, será que é Isso, isso? é esse mesmo, Isso aí esse mesmo. mesmo. Mas ok, vamos lá, vamos deixar você se apresentar para o pessoal que ainda, por acaso, não te conhece e Aham. para te encontrar também, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Então, ó, vou fazer uma apresentação bem livre aqui, né? Mas basicamente eu sou uma, uma alma aí, né? Deixa eu tirar o óculos um pouquinho. Um espírito aí errante, né? Batendo bastante cabeça para lá e para cá, tentando aprender o seu caminho, né? E aí nessas buscas de achar um espaço para eu passar nessa loucura aqui, entender, fazer sentido, eu acabei tendo contato com com muitos, né, caminhos, muitas portas que eu bati e aí contatos com muitas artes, né, esotéricas, espiritualistas, tal. E assim, eu sou músico, né, assim, de formação, então a minha profissão primeira foi música, eu venho de uma família de músicos, né, então desde da infância, adolescência me envolvi com música, mas a espiritualidade sempre ali, né, sempre mexendo com tarô e essas coisas, né, astrologia e tal. E nos eventos da vida aí foram indo, eu sempre mantinha isso junto, né? Mas aí de 2010 para cá, 2009, 2010, que começou uma coisa de eu colocar isso muito na minha vida, né? Muito no dia a dia, tal, e fatalmente eu acabei trazendo isso para a minha profissão, né? De certa forma. Então eu comecei a dar os cursos daquilo que eu sabia, dividir meu conhecimento e aí foi indo, né? Então, assim, já faz uns 10 anos que tenho sabedoria cósmica e que eu faço os cursos aí, né? Compartilho esses cursos. E a pandemia foi isso aí, né? A pandemia digitalizou tudo e aí fez com que, assim, por um lado foi bom para ter que, né, a gente colocar para fora. Por exemplo, live. Eu não sabia fazer live, né? Eu nunca tinha feito uma live até a pandemia, né? Pra gente é uma coisa normal, né? Por exemplo, o Google Meet, eu acho que eu entrei raríssimas vezes nisso daí. Então a gente digitalizou, por exemplo, curso online, essa coisa toda, então deu essa mexida, né? E basicamente é isso, bem resumidamente. A minha média anual é de 140 lives por ano. Nossa, então você já está muito à frente de mim, né? Que bacana. Mas já era assim, Juana? Olha, quando eu recebi o diagnóstico de minha mãe, eu comecei a Hum, compartilhar em vídeos, né? E tá. nos 2 últimos anos dela, aqui na Terra, eu comecei a fazer lives, mas mais com o pessoal falando sobre o Alzheimer, cuidadores, etc. Mas a grande virada foi em janeiro de 2020, quando eu comecei a trazer profissionais aqui para o canal. Comecei com um dentista, doutor André, e fui.
Então, de live direto, nós estamos no 3º ano, assim, com uma boa média. Legal. Mas já fazia, o canal tem vários vídeos. Eu vi lá, um canal bem interessante, bem grande. E esse ano eu decidi trazer profissionais de outras áreas, né, como você também, com o tema de cuidar de quem cuida, porque você tem que se autoconhecer para poder se cuidar, para cuidar de alguém. Né? Eu sou psicóloga, gerontóloga, terapeuta cultural. Futuramente, né, com os cursos que eu estou fazendo aí, a gente vai estar fazendo alguma coisa a mais. E eu tenho que agradecer você. Você tem uma tranquilidade de passar seu conhecimento, de ensinar e de compartilhar. Eu amei o vídeo que eu vi no YouTube seu falando sobre o horóscopo, a mandala, os signos, etc. E eu quis trazer isso para cá, para o canal. Existe muita gente que fala assim, a astrologia é horóscopo, o horóscopo é generalizado. Então. Gente, vamos quebrar esse tabu, vamos quebrar esse pensamento errado. Ele está aqui justamente para isso. Então, se alguém tiver perguntas, depois a gente parte, né, para as perguntas. Mas vamos começar aqui ao nosso tema. Vamos lá, vamos ver se alguém tiver alguma coisa aí para perguntar, né? A gente vai colocando no ar futuramente. Fica mais fácil as perguntas, quem puder colocar na caixinha aqui, na câmera, que tem um sinal de mais. É mais fácil porque a barra de rolagem ela vai se perder em vai galfinhando aí, né? Ó, eu vou puxar o fiozinho do que você falou, né? E você sabe que a questão do horóscopo, né? Ela isso foi um movimento do século XIX, né? Principalmente dos horóscopos dos astrólogos ingleses, de transformar a astrologia em alguma coisa que desse para ir para o jornal. E aí você sabe que até então não tinha essa coisa de horóscopo. E aí a grande questão é assim, para você fazer uma análise astrológica, que você está fazendo um curso, você sabe que você tem que saber o ascendente, né, do seu signo. Agora, quem vai saber o ascendente do seu signo no século XIX? Ninguém, né? Não tem software. Então, ele fala, ó, a astrologia é um conhecimento hermético, não tem como. Mas aí os astrólogos ingleses decidiram que não precisava disso, né? A gente ia fazer uma análise pelo signo solar. E aí o signo solar ia ser a base de tudo para fazer uma análise. O que hoje para a gente parece normal, né? Mas na época não era. E aí eles começaram a colocar no jornal esses horóscopos, tendo por base só o signo solar. E muita gente entendeu que a astrologia é isso, né? Que a astrologia é uma previsão pelo signo solar, que é muito pouco, né? Mas, de certa forma, tem um lado de popularizar, né? Quanta gente não se aproximou da astrologia por causa do horóscopo de jornal. Você também deve ser dessa época, né? O ano de ver horóscopo no jornal. Quando nós somos, ainda estamos dentro da casca do ovo, vamos dizer assim, a gente sempre acabava lendo alguma coisa assim. E eu me interesso por esses temas desde os anos 90, só que não tinha tempo para isso, não tinha disponibilidade, não tinha um monte de outras coisas. Então, a gente faz o que pode. Agora eu estou com esse tempo, agora eu estou com essa disponibilidade, agora dá para fazer alguma coisa diferente, e foi o que eu comecei a fazer, a estudar justamente para trazer profissionais, também fazer um trabalho legal com relação a isso. E vamos em frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer lá na frente. Agora, eu estava vendo aquele vídeo, você falou de uma mandala, é como se fosse uma pizza com 12 fatias. E nós temos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Eu sou água, eu sou peixe, sou lá no finalzinho, hein? Peixe, lá no finalzinho, é o fim da jornada. Fim da jornada. Vamos falar um pouquinho dessa mandala, vamos falar um pouquinho das características dos 4 elementos. Vamos. Ó,
eu vou pegar um papel para a gente conversar com um papelzinho, quer ver? Ó? Acho que é até interessante, ó. Vamos ver aqui. Aí a gente está falando de mandala e o pessoal já... Ó, achei uma coisa bem parecida com uma mandala aqui. Peraí. Oi, Rosilene, minha amiga. Ó, a Rosilene aí. Ah, vou pegar aqui embaixo. Pronto, achei. O pessoal pode perguntar aí, né? Enquanto isso, eu vou desenhar uma mandalazinha aqui, ó, pra gente. Então, você sabe que essa coisa, por exemplo, o primeiro choque de quem vai estudar astrologia é justamente a mandala, né? Porque vai falar assim, ah, mas como assim, né? Então, assim, as pessoas não têm uma ideia de que tem que existe algo visual, né? Ó, tá bom, já dá pra gente brincar, né? Que existe algo visual e porque, na verdade, é o céu, né? Tá tudo lá no céu e a gente que vai interpretar isso dentro de uma informação, assim, uma informação filosófica, ou, enfim, tem que fazer algum sentido pra gente, né? A gente tem que explicar em palavras, né, o que está no céu. E muita gente, quando vai estudar astrologia, acha que fala, ah, mas o signo e tal, mas aí quando começa a falar de casas, de elementos naturais, né, porque elementos naturais, as pessoas geralmente falam assim, mas como assim, né, elementos naturais? O que tem a ver isso com astrologia? E aí as pessoas começam a sair do horóscopo, né, e começam a ver que a astrologia vai muito além disso, né, e a gente tem que estudar um sistema que ele não é simples, e ele precisa desse acesso, ó, já terminei já. Ó. Capri, Aqua e Peixes, o seu signo. Uhum. Pronto. Ó, tá ao contrário aí ou você tá vendo normal? Tá ao contrário, mas tudo bem. A gente vai... Tudo bem, eu vou falando os nomes, né? Tá bom. Então, assim, ó, vamos lá. A mandala, ela é como o signo se dispõe no céu, né? Então aqui tá Áries, né? Áries aqui, ó. Depois vem Touro, Gêmeos, Câncer e tal. Tudo bem que tá ao contrário, mas é uma roda de signos. Essa roda é o mundo real. Por exemplo, eu tô aqui, é o céu, né, dando a volta por cima e por baixo. Então o tempo todo os signos estão girando aqui. E para a gente fazer as análises, a gente tem que entender essa mandala, né? A gente tem que entender como que se dá, né, essa coisa dada, assim, como que funciona a dinâmica do céu, e sempre a gente está trabalhando com um desenho aqui, né? Esse tipo de desenho. Você tem alguma pergunta específica da mandala? Acho que era melhor, né? Deixar você perguntar alguma coisa. Eu queria, quer dizer, nós temos 3 signos em cada situação, né? Cada... Elemento. Elemento, né? 3 no terra, 3 no fogo, 3 no ar e 3 na água. Mas eles são diferentes também. Não é porque nós temos o Ares na terra que ele vai no fogo, né? Falei errado, é fogo. Sim. Ares no fogo, que ele vai ser igual o outro signo que vem em seguida, que também é baseado no fogo, e assim por diante. Eu queria que se desse essa explicação de cada um deles, se fosse possível, né? E para que as pessoas comecem a perguntar, olha só, que lindo. Aí, ó, olha o que eu consegui fazer, tá vendo? Agora resolve tudo, né? Agora resolve tudo. Então, então o que acontece? A gente tem, né? Na verdade, aqui tem os símbolos dos signos, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem 2 características por signo, né? Primeiras. Então, assim, as pessoas falam, por que Áries é assim, por que Gêmeos é assim? Tem toda uma história, porque tem o nome dos deuses e tem a referência à mitologia, mas não. Existem informações técnicas por que Áries é assim, e por que Leão é assim, porque então a gente consegue ver tudo isso através dessas características aqui. Primeiro, tudo que está vermelhinho aqui é fogo, né?
Uhum. Então, quais são os signos de fogo? A gente tem signo de fogo Áries, né, que está o símbolozinho aqui. A gente tem, deixa eu aproximar um pouquinho, Tá ótimo. Leão, aqui é Leão, né? E a gente tem signo de fogo Sagitário, que é o meu signo. E aí Sagitário. você vai falar assim, ah, mas eles são diferentes, né? E aí, porque como que eles são diferentes? Então a gente vai ter uma primeira coisa que diferencia eles. Nós temos o que a gente chama de direcionamentos de vibracionais dos signos, né? A gente tem signo que é cardinal, tem signo que é fixo e mutável. Então isso depende Ah, da ordem que eles estão aqui. Aí as pessoas perguntam, ah, mas de onde saiu isso? Gente, isso daí é uma sabedoria ancestral e muitos povos, né, claro, depois de analisar o céu, de fazer esse sincrônico, chegaram a coisas muito parecidas. Então, assim, a gente entende que o signo de Áries, aí esse cardinal fixo e mutável se distribui aqui nesses 12. E fogo, terra, ar e água também se distribui. Como são 3 aqui, né, possibilidades, e 4 dos elementos, eles nunca vão bater. Então, por exemplo, você tem um signo cardinal que é de fogo. O próximo cardinal é de água. E o próximo cardinal, que aqui, é de ar. Né? E depois você vai ter um cardinal aqui que é de terra. Então a gente vai ter sempre uma combinação única entre as vibrações, né, e os elementos. E o que quer dizer cardinal fixo e mutável? Signos cardinais são signos ligados à ignição, ao começo. Então signos que têm muita energia para partir, para começar. Então você tem, por exemplo, Áries, né, com o elemento fogo. Então você pega fogo, ignição, é um signo de muita ação, de começar a fazer as coisas, de ir lá e brigar, né? A gente fala que o ariano é muito briguento, né? E tudo mais. E também tem uma questão do passado também, né? Porque o Áries tem ele está muito ligado ao passado, no sentido assim, ele está vendo o que veio, né? Ele está pensando em tudo que aconteceu, o que ele vai fazer agora, como que ele vai agir. O próximo cardinal é Câncer, que é de água, então aí água é sentimentos, né? Você vê que o canceriano é muito apegado ao passado da família, já é uma outra pegada, né? A água é sentimentos e tudo mais. E aí, se a gente for combinando, né, cardinal fixo e mutável, a gente vai ter combinações sempre, obviamente, diferentes. Fixos são aqueles que estão apegados ao presente. O fixo tem a ver com o aqui e o agora. São signos do aqui e agora. Por exemplo, o touro, que aproveita muito o momento que ele está, ele quer comer, ele quer se divertir. Né? Por quê? Porque ele é um signo de terra e porque ele é fixo. Então você imagina, né? Signo de terra, ali, né? Muito apegado à materialidade, não no sentido pejorativo, claro. E é fixo, né? Ele quer ficar ali, ele quer viver o agora. Olha o próximo fixo, como que é touro, porque ele é um signo de fogo, certo? Só que ele é fixo, então ele tem muita energia, mas ele está aqui no mundo. Ele quer usar essa energia, ele está combustando, né? Isso quer dizer que o leão é aquele que olha para si mesmo, que entende a si mesmo como poderoso, e ele consegue olhar o agora. Ele quer se estabelecer no agora. É diferente do ariano que parte para resolver uma coisa, uma ebulição ali, né? Ele sempre está iniciando, mas o fixo do leão tem a ver com o momento, né, do que ele está, então por isso que diz que leão é muito vaidoso e tal. Bem, para a gente não fazer uma análise, fica muito chata aqui tudo, né? Mas basicamente a resposta seria essa, Juana. Então a gente tem uma combinação de 2 elementos, que seria, aliás, dois aspectos, né? Os elementos naturais combinado com as vibrações dos signos. E isso, né, como é uma combinação única de cada um, vai dar umas características diferentes para cada signo. Agora, além disso, a gente tem os planetas regentes, né? Então a gente vai ter, dependendo, né, do signo, ele tem um planeta regente, e o planeta regente tem um significado em si que ele já vai tematizar também o signo, né? Basicamente é isso, mas bem basicamente. O emotivo é mais o canceriano ou o pisciano? Então, ó, a gente pode pensar que ambos, né? Mas olha, veja só, o que acontece com os elementos, né? Quando a gente fala elemento fogo, terra, ar e água, cada um deles tá aqui no cantinho, né? Cada um deles está, assim, vamos dizer que é a materialização de um ponto da natureza da existência. Então, o que a gente precisa para a existência? A gente precisa de movimento, que é o fogo,
Então a gente pensa nos átomos, né? No movimento, no calor, certo? A terra tem a ver com a fertilidade, tem a ver com o nascer, né? O ar que está ligado para a gente, por exemplo, a respiração, né? A troca. E a água, que é a água que a gente bebe. Isso é a materialização de aspectos mais profundos. O fogo é o próprio movimento, é a energia humana. A terra é a materialidade no sentido da alimentação, de acontecer no mundo, da prosperidade, de tudo, né? Das frutas, de tudo isso que acontece aqui do natural. O ar está ligado ao pensamento, né? Que a gente fala que a gente está aéreo, né? Está no mundo da lua e tal. E a água aos sentimentos. Então, quando a gente fala de água e sentimentos, todos os azuizinhos aqui são signos muito sentimentais. Câncer, peixes e escorpião. A sua pergunta é, quem é mais sentimental? É câncer ou é peixes, né? Ou a gente pode colocar escorpião também. Não é que é mais ou menos, mas é o tipo de profundidade sentimental é diferente. Por quê? Porque a gente pensa que câncer está muito ligado ao passado e peixe está ligado ao futuro. Ó, cardinal fixo mutável. Signos mutáveis é sempre assim, cardinal fixo mutável, passado, presente e futuro. O tipo de sentimento do pisciano é um sentimento dele estar buscando a essência ainda. Ele não encontrou, ele está olhando para frente, ele tá, né, a ligação espiritual com a própria evolução humana. E o canceriano ele está muito ligado à família, ao passado. Então ele tem um tipo de sentimento que é mais saudoso, né? Então vamos dizer que a qualidade desses sentimentos são diferentes. Agora, para não deixar de falar, o escorpiano tem aquele sentimento que é no mundo, né? Então ele explode no próprio mundo, né? Ele tá aqui, né? No real. Então por isso que geralmente se acha que desses 3 signos de água, o escorpião é mais difícil, né? A gente tem essa tendência a achar que ele é mais explosivo, né? Porque ele está muito fixo aqui no aqui e agora, né? Entendeu? Entendi. Passado, presente e futuro. Quer dizer, nessa sequência. Exatamente. São maneiras de ver, ó, porque fogo, terra, ar e água, a gente pode pensar em ação, material, pensamento e sentimento. E cardinal fixo mutável, passado, presente e futuro. É uma maneira bem resumida da gente entender essas combinações. Porque se você pega uma de sopetão, por exemplo, ó, Sagitário, energia para o futuro. Então é o quê? É esperança, é aventura. Você pega, por exemplo, Gêmeos. É o quê? Ar imutável, ou seja, pensamento, muito pensando no futuro, planejar, conversar, né? Sempre pensando no que vai fazer, tentando se comunicar para construir alguma coisa que vai acontecer depois. Então tem muito a ver com comunicação, né? E aí a gente vai fazendo essas combinações, a gente vai chegando às significações dos signos, né? E é importante, Luana, que cada um de nós, mesmo que não seja astrólogo, né? Cada um de nós tenha só esses elementos e não fique pegando textos longos que descrevem signos, sabe? Porque a gente acaba se contaminando com a visão de outros, né? Tem gente que gosta assim, como que é Áries? Lê um textão, então Áries é assim. Aí toda vez que quer saber o que é Áries, vai ler no texto. Você tem que ter esses elementozinhos. Né? Quer dizer, uma coisa muito básica, por isso que eu gosto das suas aulas. Você é muito aqui, ó, palavra-chave, né? Eu terminei um, estou fazendo o segundo, a astrologia vai ser o terceiro, é o próximo. Né? Eu ainda só vi aquele vídeo do YouTube mesmo e não começar antes da nossa live, até para eu não estar, como é que se diz, contaminada com informação e estar participando como leiga mesmo, né? Dizem, né? Dizem que alguns signos são mais pé no chão, alguns signos são ligados à doação, ao cuidar, outros são visionários. Quer dizer, tem como mostrar isso na mandala? Sim, sim, sim. Ó, a gente pode caminhar, assim, quase tudo que a gente falar dos signos, a gente pode caminhar por essas 2 características. Mas é claro que tem mais pontos, né? Tem a questão dos planetas regentes, tal, né? Que seria, a gente estaria, assim, ficaria muito complexo misturar isso agora. Mas, por exemplo, o que a gente pensa de pé no chão? A gente vai pensar naquelas... eu vou entender pé no chão aquele que realmente consegue enxergar o mundo e ver o real, assim, por exemplo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, exatamente. Então, assim, alguém que não está muito flutuando. Então, assim, quais signos que são geralmente mais pé no chão? São signos de terra e de ar.
Por quê? Porque tem a ver com a materialidade, signo de terra, todos os verdinhos, e ar, que tem a ver com o pensamento. Mas aí veja só, dos signos de terra, o único que é fixo é touro. Então a gente pode pensar que touro seria o signo mais pé no chão, literalmente, pé mesmo, né? O pé está no chão porque o símbolo é o próprio animal touro. O touro é pesado, né? O touro demora para sair do lugar. O touro ele fica ali, né? Naquele território dele. Então a gente pensa que o signo de touro está muito com o pé no chão também. Mas, por exemplo, se a gente pegar outro signo de terra que tem pé no chão, é, por exemplo, Virgem, por mais que seja mutável, né? Porque Virgem está muito ligado à organização. O planeta dele regente é Mercúrio, e aí a gente tem que buscar um pouquinho dos planetas para entender. Isso é um signo também muito pé no chão, né? Nesse sentido, porque ele está muito pensando em como organizar, em como fazer e tal. E, por fim, Capricórnio, né? Capricórnio é um signo, como ele é cardinal, então é um signo muito ligado à tradição, né? Então não deixa de ser pé no chão também, mas é muito ligado ao que já foi, né? Assim, vamos manter as regras que já estavam. Então, geralmente são pessoas muito que podem ser bons advogados, administradores, historiadores. Eles gostam do tradicional no sentido daquilo que já funcionou, da história, gostam muito de história, porque é cardinal, né? Passado e terra, né? Então eles estão olhando a história. A história do quê? Dos povos, a história da cidade é diferente do câncer, porque aí o câncer é a história o quê? É o passado dele, da família dele, da avózinha dele que morreu, que ele está com saudade, sabe? Você vê como é bonito isso, né? Porque o cardinal é cardinal, mas dependendo do que for, ele vai estar olhando para um passado, né? Específico, né? Sim. É interessante. E aí, signos avoados, né? Que nem você falou, por exemplo, Sagitário, né? Peixes também. Inevitável. Peixes, mas o avoado do peixes é um avoado sob controle, né? Porque é água, então ele também é muito visionário espiritualmente, então é um avoado que fica mais dentro da cabeça dele. Mas o sagitariano, ele vai subir na montanha para descer de rapel, sabe? É um outro avoado, então ele quer ir lá. O pisciano não tem a necessidade de ir lá conferir necessariamente, né? Eu gosto de aventura. Ele lê um livro. Então, assim, enquanto o pisciano lê o livro do Júlio Verne, o sagitariano quer entrar na caverna e ver se ele acha a própria caverna, né? Então é um exemplo meio, né, exagerado, mas é mais ou menos isso. E também Gêmeos, viu? Gêmeos é um dos campeões aí dos avoados. Nossa Senhora, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem é. Ok, a Neuza está perguntando assim, ela é de peixes, com ascendente em leão. Muito bem. Ó, aí eu acho que era interessante para todo mundo também, né? Eu abri uma outra coisa aqui, ó, para a gente falar o que é ascendente, né? Porque as pessoas, né, vão falar, tudo bem, aí eu já falo dela. Então aqui, ó, olha só que confusão, hein? Dá uma olhadinha nisso daqui. Isso daqui é um mapa real, né? Porque aquilo ali era só um modelo. Então aqui a gente tem um mapa de uma pessoa, é um mapa de um exercício do curso, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem uma mandala real, ou seja, o Sol, ó, o Sol é esse planeta, esse redondinho aqui, ó, né? Ele é o signo dessa pessoa que é pisciana, ó, tá em peixes. E aí aqui tá mostrando onde estão todos os planetas nas 12 casas. A gente não falou de casas, nem vamos falar aqui, né? Não. Porque seria muito, mas as casas são as 12 áreas da vida que ficam distribuídas pelos signos. São esses meios da pizza aqui, né? Os signos estão por fora. E ascendente é esse ponto aqui, ó. É onde o céu... Porque aqui a gente tem que imaginar que esse daqui é o chão, ó. Esse daqui é como se fosse o chão, aqui é o céu, e aqui é a parte de baixo da terra. É sempre assim que a gente vê a mandala. Ou seja, quando a pessoa nasceu, ó, o sol estava embaixo, era de noite aqui, né? Se a gente for conferir aqui, ó, ela nasceu às 2 da manhã, ó. Dá para ver aqui, ó, 2 da manhã. Ou seja, o sol estava aqui, ó. Certo? O Sol ia nascer ainda depois, né? Porque o Sol ele vai sair aqui, ó. O ascendente é aqui, ó, é o horizonte, é o leste, é onde nasce o Sol. E quando a nossa querida e amiga aí fala que, vamos ver aqui, ela falou que é de peixes, é isso? Ascendente leão. Ascendente em leão. Ela é de peixes? É.
Tá. Quando ela diz que ela é de peixes, o sol dela está em peixes, né? Está no signo de peixes em algum lugar aí, mas aqui no horizonte estava subindo o leão. E o que é o ascendente? O ascendente, olha só, é quase mais importante que o signo solar. Então, por isso que não dá para analisar só pelo signo. E o ascendente vai dizer como que você é para as pessoas. Uma pessoa com ascendente em leão, ela vai trazer as características de leão para a maneira como as pessoas enxergam ela. Então, as pessoas vão enxergar ela como vaidosa, como uma pessoa líder, né? Então, a pessoa que chega ali, ela vai ajudar a liderar, a organizar, né? Desperta um pouquinho de inveja, mas perceba, isso não é como ela se vê. O ascendente é como os outros me veem, é como o mundo me vê, né? O meu RG, quer dizer, como que é o Rogério do mundo? Dificilmente eu vou saber. A gente acha que sabe, mas não sabe. Tanto que a gente fica impressionado quando a gente ouve alguém falar o que acha da gente, né? Fala, nossa, mas como assim? Porque as pessoas me veem de uma forma diferente, né? Então, mas a gente, né, se espanta, né? Fala, se a gente for... Oi? Me vem como brava porque meu ascendente é em touro, Então, tá explicado. pode ser, exatamente. Apesar que touro não é tão bravo assim. Não é tão bravo, Vai né? lá na Mas Espanha ver você... se não é. É verdade. Verdade. O animal em si, né? É. Mas você tem cara de acidente de touro mesmo. Ó, mas agora falando ela sobre aí o leão. Então ela vai aparecer como leonina para os outros, mas ela tem essa base de peixes, né? Então, na verdade, é uma pessoa que leva muito do espiritual, né? E muito assim, na imagem dela também, apesar dela parecer vaidosa, essa coisa, ela leva muito uma aura espiritual, né? Uma aura conselheira, uma pessoa que está assim, ligada com o místico também, né? Ó, tem alguém perguntando aqui o que é meio do céu. Ó, Isso. meio do céu é essa linha aqui, ó, onde está... Ah, não, deixa eu mostrar aqui. Virei a câmera, ó. É onde está MC aqui, né? É exatamente o meio do céu. Quando a gente olha para cima, né? Se eu olhar exatamente para cima, aquele signo que está ali em cima, ele é o meio do céu. E o meio do céu, ele diz o quê no nosso mapa? Né? Pensando que esse aqui é o mapa de uma pessoa, o nosso mapa, quando eu falo, é o mapa do momento que você nasceu, né? Na hora que você nasceu, no lugar que você nasceu, no minuto que você nasceu. O meio do céu fala dos seus talentos. Então ele vai falar daquilo que provavelmente vem a ser a sua carreira profissional ou deveria ser assim, né? No caso, por exemplo, aqui, ó, essa pessoa ela tem um meio do céu em virgem. Então, ela vai ter essas características da organização, da discrição. Então, são pessoas muito boas para trabalhar, por exemplo, como secretariado, organizar as coisas, mas são pessoas discretas. Ela tem Plutão aqui, ó, então ela tem uma coisa espiritual também. Então, provavelmente, uma pessoa que fica ali nos bastidores, mas ajudando as pessoas, né, a concretizar. E aí, quando a gente vai traduzir isso em profissões, pode ser o quê? Um assistente social, pode ser uma psicóloga também, né? Porque tem esse Plutão aqui, né? Olhando esse mapa aqui, né? Outra coisa também, pessoas que trabalham com ações benemerentes, que organizam as coisas, pessoas que trabalham atrás do computador que você não vê, mas ela está organizando, né? São aquelas formiguinhas, né? Então, assim, nesse caso aqui, mas o meio do céu, por exemplo, o meu meio do céu, ele tem Vênus, né? Ele está numa posição ali muito ligada a artes. E eu sempre trabalhei com música, né? Mas eu não sabia do meu mapa antes né? Quando eu nasci, nem sabia disso. Então, faz muito sentido, né? Tá E às certo. vezes pode não fazer. Às vezes a gente vê, então, na verdade, eu tenho esse talento, mas eu acabei dando outra direção para minha vida, né? Tudo bem, né? O livre-arbítrio também, né? É verdade. Eu tenho aqui uma pergunta. Hum, Tem muita diferença o país onde nascemos? Ela é de Portugal, quer dizer, o mapa é igual independente do país que a pessoa nasça, né? não, não é igual. Aliás, se você nascer numa outra cidade, já muda. Já Aliás, muda. vamos melhorar. Ó, quem tá tô vendo, ela é de Portugal. Ó, a diferença é assim, ó. Quando, na verdade, o lugar que você nasce, se a pergunta é essa, por exemplo, eu nasci hoje, um exemplo, o meu filho nasceu às 15 horas do dia de hoje em São Paulo. Não, ele nasceu às 15 horas no Rio de Janeiro. Já muda? Já muda tudo. Porque muda, o céu muda para quem está lá. Então, assim, na verdade, o local é muito importante. A questão de ser em Portugal ou ser no Brasil não é porque é outro país ou não, é porque
quanto mais, né, se a gente pensar em lugares mais longe um do outro, o mapa vai estar bem diferente. Quando a gente entra, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente já está aqui mesmo, vamos fazer isso aí, ó. Quando eu entro no site astro.com, é um site onde a gente faz os horóscopos, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, eu vou fazer para vocês, ó, user profile, eu vou colocar aqui, vamos fazer o da Ruana, ó, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, a gente vai fazer uma mandala dela, ó, Ruana, tá bom, um nome só, opcional. Tá, feminino, fala aí sua data, Ruana. 4 de março, 61. 4, ó, fiz você falar a sua idade, tá vendo? Não tem problema 15, nenhum. Assumo 61. tranquilamente. Qual horário que você nasceu? 11h15 da manhã. 11h15. E aí, olha só, não, você tem que colocar o local. Não tem jeito, né? E aí, eu vou colocar Rio de Janeiro, né? Ele já vai sugerir para mim aqui, ó. Rio de Janeiro, peraí. Mas eu sei o local exato onde eu nasci, tá? Sim, sim. Não, mas o Rio já tá bom. Já tá bom. Ah, ele colocou outra cidade. Olha que danado. Peraí. Deixa eu abrir. Ó, ele colocou uma cidade nos Estados Unidos. Peraí, eu que digitei errado. Deixa eu mudar. Ó, editar. Gente, eu tô chique. Rio Juanes. Olha, em Porto Rico ele colocou. Ui. Não é esse aqui não. Vamos colocar Brasil. É que eu não coloquei Brasil, acho que ele se confundiu. Eu não sabia que tinha outro Rio de Janeiro não, hein? Ó, tem Rio de Janeiro por aí. Brasil. Rio de Janeiro. Vamos ver se ele acha agora. Achou, ó. Então vamos lá, eu coloquei Rio de Janeiro. Quando eu crio isso daqui, eu clico aqui, ó, 4 de março, tal, ele vai criar o exato desenho do céu. Vou aproximar o máximo que eu conseguir aqui para você ver, ó. Ele vai criar o exato desenho do céu no momento que você nasceu. Então veja só, ó, o seu ascendente é em Touro, né? Tem que pensar aqui, ó, aqui, pensa que a gente está aqui no meio, aqui é o chão, né? O sol nasce aqui, ó, era quase meio-dia, né? Ó, o sol está quase no meio do céu, vê? Ele está quase aqui, ó. Era quase meio-dia, no meio do céu você tem Mercúrio, né? Que tem a ver muito com... Na verdade, seu meio do céu está em peixes, né? O signo mesmo. Então, que é um signo, o mesmo signo do seu signo solar. Né? Os seus talentos muito ligados a peixes, ligado ao espiritual, a tudo que tem a ver com peixe. Mas você tem Quirón, tem Mercúrio aqui, então são análises que eu já vou fazendo bater no olho. Mas, por exemplo, ascendente em Touro, certo? Uhum. A gente pode ver aqui, por exemplo, alguns planetas juntos. Ó. Você tem aqui Júpiter e Saturno juntos. Planetas que estavam lá embaixo, ó, estavam lá no Japão. São planetas noturnos para você, que é Marte, Urano, Plutão. A Lua estava lá embaixo. Né? Então, assim, tudo isso daqui vai mudar agora, porque eu vou mudar o local. Quer ver? Ó? Tudo isso para responder a pergunta dela. Ó. Vamos colocar outra cidade, colocar aquela cidade lá. Ó. Não, vamos colocar New York. New York. Agora ficou, hein? Show de bola. Ó. Vamos supor que você nasceu em New York. Vamos lá. Ó, já mudou. Já mudou bastante coisa. Seu ascendente já é Gêmeos, é a mesma hora, hein? Mesmo minuto, mesmo dia. Só pelo ascendente local. É Gêmeos, só pelo local. Já mudou bastante. Então, quer dizer, tudo isso já vai interferir muito. Né? O seu meio do céu ele continua peixes, mas aqui as coisas já saíram um pouco do lugar. Né? Então, você vai ter... Ó, as casas mudaram todas de signo. Então, assim... vai ter signo interceptado aqui, quer ver? Ó? Será que tem? Não tem, mas enfim, mas mudou bastante. Bem, só para te dizer e responder que sim, muda. Se você nascer em outro lugar, ele não precisa ser outro país, não. Pode ser o mesmo país. Se a gente colocar uma cidade mais de 100 quilômetros, já tem mudanças significativas aí. A mesma pessoa que é a Nazerine Frade. Ela coloca aqui, eu sou de Virgem com ascendente Capricórnio e a Lua em Touro. E me sinto tão indecisa. Deixa eu ver se eu consigo ler o resto aqui. Dependente, né? Dependente. Ó, então assim, o que eu diria para ela, assim? Na verdade, é exatamente uma questão aí, claro, né? A gente pode analisar, mas da responsabilidade da astrologia, que é assim...
às vezes a gente pensa assim, meu ascendente é tal, meu signo é tal. Por que acontece isso? O mapa, quando a gente olha aqui, ó, para analisar o mapa, a gente tem os signos, as casas, que cada casa vai estar num signo, os planetas que estão nos signos e nessas fatias da pizza, ou seja, já vai criar uma outra combinação. Esses riscos são os aspectos, os vermelhos são os aspectos desarmoniosos e o azul os aspectos harmoniosos. A gente tem uma série de relações que, assim, por exemplo, para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a gente precisa de uma análise, né? E é uma análise que, por exemplo, no caso do nosso curso, eu até incentivo os alunos fazerem do próprio mapa, às vezes, né? Porque realmente... Tá aí, signo em Touro, ascendente Capricórnio, Vênus e Sol Touro. Depois eu tenho outra então. caixinha, tá? Tá. Não, vou respondendo eles mesmos. Então, o que acontece? Na verdade, a gente não consegue fazer uma análise rápida, assim, né? Falar, olha, eu tenho isso, fala aí um pouquinho, assim. A gente consegue falar um pouco, mas o ideal mesmo é o quê? O que eu acho? É as pessoas se instrumentalizarem, né, para entender o próprio mapa. Então, por exemplo, para as duas perguntas aí, o que eu diria? O ascendente, por exemplo, tem ascendente em Touro, em Gêmeos, e blá, 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 blá. O que é o ascendente? O ascendente, ele é como eu apareço para o mundo. Ó, aquela pergunta anterior, cadê a pergunta anterior? Para eu ir por ela, peraí. Qual é aquela anterior, Juana? Aqui, ó. Sim. Tá, aqui, ó. Isso, essa daí, ó. Eu sou de Virgem, ó, depois me ensina a fazer isso. Eu não sei fazer isso, hein? Colocar a pergunta aqui, aparecer, ó. Tô precisando, ó. Por exemplo, ó, eu sou de Virgem. Então você tem a característica de Virgem. Ascendente em Capricórnio, você vai aparecer para o mundo com as características de Capricórnio. Você vai lá correr lá para ver o tradicional, aquela coisa. Então, independente dela ser Virgem com ascendente em Capricórnio, ou Touro, ou em Peixe, é o segundo signo que vai aparecer como... Exatamente, é o ascendente. Né? Então, assim, já é uma pista. Lua em Touro. O que é Lua em Touro? A Lua está em Gêmeos, tal. A Lua é os sentimentos. Na característica de Touro. Então, assim, uma vontade de curtir o mundo mesmo ali e tal. Se você pegar todas essas características, ela só não responde um problema. Por que eu sou assim, eu sou assado, né? Então, assim, para dizer que o ideal é que você, para questões assim muito específicas, faça uma análise de mapa natal, né? Ou você mesmo tente fazer, claro, nem todo mundo vai conseguir isso, ou peça para alguém fazer. E eu não estou falando aqui para vender análise, não. É mais pela responsabilidade mesmo, porque realmente é complexo. Por exemplo, uma análise, ela geralmente tem 20 páginas, né, 15, pelo menos as que a gente faz, os alunos fazem, né, do curso aí de conclusão, né? No nosso curso tem uma conclusão de curso. Então eles me mandam um mapa de 20, 15 páginas, 10 páginas para eu corrigir. E é ali que dá para você ter uma primeira ideia, né? Então, assim, você tem que analisar muitos pontos, né? Então, o interessante que eu diria, assim, para as pessoas é o quê? Por exemplo, uma maneira de vocês resolverem é ir no astro.com, fazer a mandala. Aí, quando você tem essa fotinho aqui, ó, o que você pode fazer? Boa dica, ó. Mercúrio aqui da rua, é que eu mudei o mapa dela para Nova York, mas tudo bem, vai, ó, Mercúrio, vamos supor que você nasceu em Nova York, ó. Volta pro Mercúrio, Rio, volta pro Rio, vou voltar, vai. Senão... Qual é a minha cadê? lua? Senão vai sair, ó, vamos aqui, ó, Rio de Janeiro. Tá aqui, eu já achei. Vamos lá. Tá, voltou, aí, ó. Chegou aqui, ó. Eu quero analisar sozinho o meu mapa. Tá bom. Meu ascendente em Touro. Eu posso ir na internet e pesquisar isso. O que é ascendente em Touro? Tá? Por exemplo, eu tenho Lua em Libra. O que é Lua em Libra? Tá, aqui tá em Libra. Lua na casa 5. O que é Lua na casa 5? Olha, se eu procurar aqui, ó. Lua na casa 5. Você vai achar aqui, por exemplo, vários sites falando aqui, ó, Lua na casa 5, significado para astrologia. E aí você vai ler isso aqui e depois ver que ela está também em Libra. E aí você vai descobrir uma coisa, como é complicado fazer uma análise astrológica. Por isso que não é tão simples, né? É muito complicado. Por isso que tem esse serviço de mapa. Aí você vai falar, nossa, mas eu tenho que combinar tudo isso. Tem, né? Por isso que é interessante. Virginiano com ascendente em Touro. Virginiano com ascendente em Touro? Isso. Então, ó,
Ascendente em touro são aquelas pessoas, vamos dar exemplo, aquele colega que ia para a escola e levava um monte de coisa para comer, né? E que gostava geralmente de curtir ali muito a alimentação e que gosta de aproveitar ali, né, as coisas da escola, gosta de jogar bola, aquele cara que está sempre curtindo, ou a menina, olha, o conforto e o mundo, ele quer viver o mundo ali. Ele não é aquele cara que fica lendo um livro só ali parado, não, ele quer curtir, quer ir para a excursão e tudo mais. Esse é o ascendente em touro. E ele é de qual signo? Só um instantinho. Rebeca, dá uma olhada na sua certidão de nascimento. Geralmente tem o horário que você nasceu. Tem, exatamente. Tem um horário. E tem que saber o horário, tá? Porque o céu, ele de 2 em 2 horas, o signo muda, né? O signo do ascendente, todos os signos mudam nas casas, né? Então a gente tem que saber o horário. E na certidão tem. Você falou que o signo era qual dessa pessoa? Virgem com touro. Tá. Essa pessoa com o signo em virgem, ela é uma pessoa... O virgem é um signo que tem a ver com a organização, mas tem a ver com a humildade também, né? É um signo até que alguns virginianos têm a problema de autoestima, acha que não é capaz e tudo mais. Então é uma pessoa que vai se projetar bastante, né? Nesse sentido de curtir o mundo e fazer as coisas, mas é uma pessoa um pouco discreta. É uma pessoa generosa também, né? Provavelmente. Então, assim, a tendência a essa pessoa ser uma pessoa muito introspectiva é grande, né? Principalmente porque quem tem o ascendente em touro também tem a tendência a sobrepeso. Aí vai falar assim, mas como assim? Porque é uma combinação, né? São pessoas que têm essa coisa muito de curtir, de comer, de aproveitar, e geralmente quando ele está nessa configuração da introspecção, ele vai para o exagero, né? Tem que tomar esse cuidado. Então esse seria um raio-x bem básico dessa pessoa. Uma pessoa com o signo em virgem, ascendente em touro, é uma pessoa que ela é muito ativa no mundo, ela gosta de aproveitar, de curtir os prazeres da vida. As pessoas veem isso nela, mas ela também é uma pessoa que ela tem um limite dela. Às vezes ela está quietinha ali na roda, ela é um pouco discreta, né? Então, enfim, né? A gente tenta desenhar um perfil aí, né? Não, mas é por aí mesmo. Só para concluir, ela fez o mapa no site astro.com, mas não Mas não entendeu. entendeu nada. Então tá perfeito, é isso mesmo. É para não entender mesmo. A Não Kátia, dá para entender. Se você tivesse entendido, eu ia estar assustado. Então, o que vai acontecer, tô brincando, né, claro, mas é assim, que vai sair essa mandala e você não vai entender porque tem que entender tudo, essas questões todas, né? Então, assim, o básico para você... Aliás, sabe o que era legal, Juana, falar aqui pro pessoal que tá vendo? Tem aquele curso de astrologia gratuito na internet que eu dou lá, já viu? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Depois a Juana compartilha com vocês, que é um curso assim, é um curso mesmo, chama Astrologia do Dia a Dia. Vamos ver se eu acho. Astrologia do Dia a Dia, faz muito tempo que eu não vejo isso. Que eu acho que eu vou achar melhor na minha conta aqui. Aí o que acontece? Quem perguntou aqui? A Kátia. Não, a Kátia perguntou outra coisa, né? O que a Kátia perguntou? a Sou Kátia tá aqui, aquariana. ela é aquariana com lua e sol em aquário. Tem muitas interferências devido a ser tudo Sim, aquário? sim. Sim, porque assim, quanto você. Depois você me fala o seu ascendente, se você souber, né? Mas assim, quanto mais coisa você tem no mesmo signo, coisa é o quê? Planetas. Então, se você tem muitos planetas no mesmo signo, as energias. Porque os planetas eles são ativadores, né? Eles estão, por essa mandala, ativando aqueles lugares. É como se fosse a agulhinha da acupuntura, né? Ela vai ali para ativar. Então, quando você tem muito planeta no mesmo lugar, no mesmo signo, então ele está ativando aquelas características, assim, né? Tá potencializando elas ao máximo aí, né? Ó, eu estou procurando aqui, vamos ver se eu acho o curso para vocês aqui. Pode ir perguntando mais aí, viu? Sem problema. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos ver. Vai Ela perguntando está aí que eu dizendo vou que tem procurar. ascendente em câncer, que ela colocou. A Kátia Denir. Então, ascendente em câncer. Câncer, pensa assim, um ascendente, ele é sempre ele é o ascendente, como eu apareço para o mundo.
O ascendente é como se fosse assim o que eu sou para os outros, né? Eu sair da porta da minha casa, abrir, é aquilo que as pessoas veem em mim. Quando você fala câncer, então assim, as pessoas me veem com as características de câncer. Aí tem que buscar o signo, né? No caso de câncer, é uma coisa de assim, é uma figura de acolhimento, uma pessoa muito acolhedora, mas introspectiva. Tenta pensar pessoas na sua casa, assim, na sua família. Às vezes é aquela mãe que é mais quieta, ou aquela tia, geralmente ligada ao feminino também. São pessoas que vão ajudar, são amorosas, aquelas pessoas que você sabe que você pode recorrer a elas num problema. É isso que as pessoas vão ver em você. Só que pode ser que você nunca se identifique com isso. Pode ser que você mesma não busque ser assim, não é isso que te satisfaz, mas é assim que você aparece para o mundo, entendeu? E aí qualquer ascendente sempre pense dessa forma, né? Horário de verão também tem interferência ou a gente coloca Tem. o Não, horário mas assim, mas os softwares hoje em dia eles já calculam, já né? calculam, né? Ó, vamos fazer, já que eu não acho, depois eu vou, ó, vamos combinar assim, eu vou achar esse curso, eu mando para você, Rona, depois você compartilha, que é um Sim. curso que eu explico esse básico da astrologia para você conseguir fazer, né, entender, né, esse todo aí, porque é importante, né, a gente conseguir entender, né, o mapa, entender a mandala. Então nesse curso eu ensino isso aí. Vamos fazer a mandala que ela mandou aí. Põe de novo aí, Juana, essa De quem? dessa última pessoa que mostrou os horários aí e coisas do tipo. Ela não mandou por aqui. Ela deve ter Ah, mandado tá. pela. Ah, então depois eu entendi. Eu pensei que ela tinha mandado aqui. Mas assim, seja como for, o que você faz? No astro.com, que é de graça, ó, bem legal. Você entra lá, ele pede seus dados e você vai fazer a mandala. Ó, a Kátia falando que é bem isso, obrigado pela análise, né? Foi só uma Ah, pincelada aqui, né? Rosilene, você ainda está aí assistindo aqui com a gente? Se tiver, dá um oi. Não, não está. Não está. Não, sem Tudo problema. bem. Eu estou tentando achar O aqui site os. da astrologia é É astro.com. astro.com. Vocês digitam astro.com e é de graça, tá? E você consegue fazer lá o que você quiser, né? As configurações e tudo mais. Então é super, super tranquilo, assim, né? Para usar e tudo mais. Tá aí, ó. Ó, eu achei aqui, ó, tá aqui. Por quê? Que tá público, ó. Então é esse, eu vou mostrar para vocês, ó. É esse vídeo aqui, ó. Não sei com que nome que ele tá na internet. É Curso Depois me manda o Astrologia link. ADB. Depois eu vou mandar o link. Aqui é a aula 1, são 4 aulas, tá? E nessas aulas eu explico, aqui na internet, de graça, você faz, você entende como que é essa mandala. Ó, teve alguém que nasceu aqui quase no mesmo dia que eu, não no mesmo dia, né? A Nasseri Nefrade aí. Eu nasci nesse ano aí também. Ó, e aí, você faz o quê? Você, aqui assistindo esse curso, você consegue entender como funciona a mandala. Ah, então entendi os signos e tal. Vai dar umas, sei lá, umas 3 horas de curso no total. E aí cada um de vocês que está falando aqui consegue gerar essa mandala. E não só isso, né? Com essa aula aqui você consegue entender mais ou menos como funciona, né? Entender os aspectos, né? Porque a gente vai ter depois isso também, né? E as relações entre os planetas, que são esses riscos, né? Esses riscos que atravessam a mandala e tudo mais, né? Tudo bem, ok. Você tinha dito para mim que no horário máximo de 8 horas. Até às 8, até às Até 8. às Estamos 8. chegando, né? Mas tá legal, né? Tá ótimo. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente vai começar a dar a conclusão do nosso bate-papo. Quem está Uhum. chegando agora vai ficar gravado aqui no Instagram. Eu vou colocar depois lá no YouTube para quem quiser assistir. Quem não me conhece, eu peço que se inscreva no meu canal e vice-versa. Quem não conhece, Isso, ó, e pessoal aqui que também acho que vem do meu Instagram, também se inscrever aqui na Ruana, né? Ela tem um super canal no YouTube lá, bem legal, né? Bem bacana.
E ela vai me ensinar bastante de tecnologia também, que eu tô vendo que ela sabe mais que eu, bem mais. Aprendi na marra, mas é assim mesmo. É assim mesmo, a Tem que gente vai ser, né? aprendendo, perdendo live no meio do caminho, buscando, fazendo de Ó, novo. lá em Portugal são 22h54, é isso aí, né? São 3 horas de diferença. 3 horas. O pessoal da Espanha, quem estiver assistindo, deve ser mais ou menos esse horário, né? Que minha família é toda de lá. Seu sobrenome é É, da onde? então, meu sobrenome é italiano, né? É italiano. Da minha avó paterna, né? Que foi a que veio para cá e casou com meu avô, e aí foi a história. Mas os temporins, eles têm um problema que é assim, ninguém sabe se é temporim ou temporine, porque as duas famílias existem, e quando chegou aqui no Porto, os caras anotavam, só perguntavam, né? Qual é o seu sobrenome? Ah, Temporini. Ah, Temporini. Tá bom, anota e já era. É, eles anotavam o que eles queriam. Então, muita gente desconfia que nós somos temporines, né? E não temporim. Mas, enfim, histórias malucas aí, né? Tudo mais. Da imigração. Rogério, tudo que é bom dura pouco, É, então. mas isso não quer dizer que seja a última, foi a primeira. Claro. Você tem um conhecimento também com o baralho cigano, com o tarô. Uhum, uhum. O primeiro eu já concluí, estou fazendo o segundo. E logo, logo eu vou estar assistindo esses vídeos que você vai me mandar o link, eu vou disponibilizar para o Sim, sim. pessoal. Uhum. E, e a gente está junto aqui. Você será sempre, Sim, legal. sempre bem-vindo. Eu tenho que te agradecer de coração. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade, né, de vir falar. E assim, a questão de popularizar também o conhecimento astrológico para além do horóscopo, né? É muito gostoso, né? Porque tem muita gente que depois descobre, nossa, mas como é complexo, né? Tem matemática, tem um monte de coisa, né? A gente consegue, né? Pegar o Então, assim, é bem jornal gostoso. e abrir o site horóscopo do dia, peixes. Hoje você entrará não sei o quê, não sei o quê. Caraca, todo mundo Uhum. que é peixe vai acontecer a mesma coisa? Então, não vai, né? Não Aí a vai. gente começa a ver, nossa, tem como eu descobrir, né? Eu me aprofundar nisso e tem muito mais coisa, né? E é interessante. Então, a gente popularizar isso assim é uma oportunidade, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Falando com você e tudo mais. Eu que agradeço, tá bom? Igualmente, Luana, obrigado, viu? Tá bom. Obrigado aí, todo mundo que não teve resposta aí, ó. Vai lá no astro.com, faz a mandala, pesquisa aí, vai atrás que você vai conseguir aí, tá? E depois eu passo o curso aí para Luana. Isso. E amanhã, às 19 horas, eu estou aqui com a Lucy Gameiro falando sobre filhos narcisistas. Tá? Um tema Ó. muito importante, dando continuidade a uma live que eu fiz com ela mês passado sobre mães narcisistas. Agora a gente vai falar dos filhos, ok? E amanhã, às 19 horas. Um beijo para todos. Beijo a todos, Gratidão. gente. Tchau, gratidão. Tchau.